Boa tarde. Nós, hoje, dia 30 de outubro de 2024. As advogadas Laura Castaldo e Isabel de Lima e o empresário Arthur Bianchini, da Itália, o Daniel Tadoni, de São Paulo, Brasil, Fábio Fazoli, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, e José Crepaldi, de Siderópolis, Santa Catarina, Brasil. Estão conosco nesta Quiáquera, que pretende explicar um pouco do que está acontecendo em Val d'Isoldo, o antigo município de Forno d'Isoldo, na província de Belluno, norte da Itália, onde o prefeito Camilo de Pellegrin chegou a hastear uma bandeira do Brasil na fachada da prefeitura em protesto contra o que seria uma uma invasão de ítalo-brasileiros a lhe darem trabalho. Ele tentou, mas não conseguiu, postergar ad infinitum a transcrição de documentos de ítalo-brasileiros com cidadania reconhecida. Não sabemos se a bandeira do Brasil ainda tremula na sede, mas depois de muitas escaramuças, a justiça italiana determinou que ele transcreva os documentos sob pena de intervenção. É isso que vão nos contar as advogadas patronas da causa, segundo as quais já não é a única sentença nesse sentido na Itália. Mas vamos saber também que a história de Val d'Isorno é bem mais antiga do que essa polêmica atual. Passado lá os tempos da grande imigração, ela tem a ver com o êxito dos gelatieri, que em maio de 2002, inclusive, foram capa da edição 41 da revista Insieme. Por isso, nós vamos começar aqui com um pouco de história. Primeiro, com a visão do Brasil, com José Crepaldi, que é lá inclusive é conselheiro do Comites, ativo na região lá, presidente diversas vezes de associações, da associação, inclusive em causa, né, e nessa história do gemelágio, e também, do outro lado, o Arthur Bianchini, que vai nos dar uma visão do lado de lá, né? De como as coisas ocorreram ou ocorrem do lado de lá, né? Então, depois passamos para a questão jurídica. Então, eu passo a palavra inicialmente aí para o Crepaldi. Por favor, Crepaldi, você com a palavra para explicar essa história hoje atualizado, como é que está o relacionamento dessas comunidades, a coisa não aconteceu por acaso, né? É muita gente aí que está envolvida nisso. Por favor. Bom, boa tarde a todos, né? Agradecer já ao Desidério por essa oportunidade de poder esclarecer alguns pontos. Espero de poder contribuir para com esse processo todo que está acontecendo na Val d'Isoldo e que envolve também, sim, as nossas comunidades. Então, a Siderópolis foi colonizada no ano de 1891, né? E se chamava Nova Belluno. Em 1995, chegaram uma leva de isoldano aqui na comunidade de Rio Jordão. Foram em torno de umas 28 sobrenomes de famílias que vieram realmente de Isoldo para colonizar uma região que tem aqui ao lado do rio Melusia. Então, esse trabalho foi feito em 1891, quando foi feito o centenário da colonização, começou a se despertar o resgate da cultura italiana. Em 92 veio o primeiro italiano de Isoldo, se chamava Roberto Prá, que soube que aqui tinha uma comunidade de isoldano, esteve no Rio Jordão, voltou para a Itália. Em 93 ele voltou e fez um levantamento das famílias que aqui estavam. Padre Val Fontanella tinha escrito um livro de todas as famílias que tinham colonizado essa vale do Rio Jordão. E dali para frente se trabalhou um gemeládio. Então, nós temos aí um gemelágio que começou com essa movimentação em 93, em 95 foi firmado um gemelágio com Forno d'Isoldo, e sabemos que Forno d'Isoldo é uma comunidade, são pioneiros no gelato, né, na fabricação de sorvete e no sabor, foram premiados, são pessoas que tiveram
bom êxito na produção do sorvete. E naquele período ali, quando veio na primeira leva de italianos que vieram para Siderópolis para tratar do gemeládio, o pai do Camilo de Pellegrin, que se chama Beiarmino de Pellegrin, esteve em Siderópolis e naquele primeiro momento ele foi uma das primeiras pessoas a recrutar pessoas para trabalhar na sua sorveteria e para os seus amigos. Portanto, é estranho o Camilo ter tomado essa posição. Esse é o meu ponto de vista, tá? E que eu vejo. E muitos dali começou aquela onda da cidadania, começou aquela onda do trabalho na Alemanha, onde muitas pessoas fizeram a cidadania, muitos empresários do sorvete vieram a Siderópolis com os contratos de trabalho. Naquele período, vinham com contrato de trabalho, chegavam aqui, assinavam um contrato, o patrão assinava. Eu fui uma pessoa que levava no consulado os contratos com a documentação, se fazia dupla cidadania, e as pessoas iam trabalhar com o soldado. Naquele período aqui, Siderópolis, recém tinha fechado a mineração de carvão. Nós tínhamos aqui uma mineração de carvão que abrigava mais de 2.000 pessoas no município, que hoje nós temos 14.000 habitantes, então tinha muito desemprego. E aquilo foi uma oportunidade para os nossos jovens, até pessoas de 50 anos, partiram a trabalhar na Alemanha com o sorvete, devido a essa crise. Lá eles tinham a falta da mão de obra, aqui tinha fechado a mineração, tinha uma mão de obra sobrando, e o pessoal começou a ir para aquela região da Alemanha trabalhar com o sorvete. Isso, num primeiro momento, foi muito bom. Houve um desenvolvimento muito grande na minha cidade, Siderópolis. Hoje, se nós formos analisar uma cidade com 14.000 habitantes, nós temos em torno aí de umas 1.300, 1.400 pessoas com a dupla nacionalidade, sendo que dessas pessoas tem mais de 700, 800 pessoas trabalhando na Alemanha, na Itália, entendeu? Enfim, na Europa, tem pessoas em Portugal, tem em várias partes do mundo, tem pessoas trabalhando fora. E com isso tudo, houve sim um crescimento cultural, houve muitos casamentos também de pessoas de Siderópolis com Zoldan. Inclusive, eu estive lá em Zolda agora no dia 13, dia 14 de outubro, eu estava em Zolda. E lá em Zolda me encontrei com 2 casais, uma menina do Damiani de Uruçanga, casada com Zoldan, morando em Zolda. E uma menina aqui do Fontanella, aqui de Siderópolis, que arrumei o serviço para ir trabalhar com o Zoldo, também casada. Essa menina de Siderópolis, tem 3 filhos, morando em Zoldo. A outra menina de Uruçanga, do Damiani, tem 2 filhos, casada, morando em Zoldo. E tantas outras famílias, a Glória Feltrin, lá de Rio Maior, que também está morando lá, casada, constituindo família lá em Zoldo. E isso tudo tem acontecido, e eu percebi, na minha visita que estive lá em Zoldo, conversando com o Renzo Scursa. O Renzo Scursa foi prefeito no período ali de 97 a 2000, 2002, ele foi prefeito de Forno de Zoldo, esteve aqui muitas vezes, o Arcanjo Panceira. E o que é que nós conversamos lá? Da situação, chegamos a conversar. A situação, eles não concordam com a atitude do Camilo. Acho que o Camilo cometeu um erro. Um problema ele existe lá. Como disse o Renzo para mim, o problema ele existe. Existe 700 pedidos de dupla nacionalidade só na Vale de Zoldo. É um número bastante alto. O que está acontecendo? Tem pessoas, essas empresas de cidadania, que tem esses escritórios, diz que naquela semana que aconteceu todo esse processo, uma pessoa só levou 30 processos de cidadania e protocolou na prefeitura. Então, tem tudo uma história, né? E tudo isso vem acontecendo, e como digo, lá, essas pessoas que eu conversei não concordaram com a atitude do prefeito. Isso foi ponto, eu percebi isso, e eles mesmos falaram isso para mim.
Agora, nós temos assim, a Siderópolis é uma comunidade que vai muito bem com a Gemelade, com o Foro do Isoldo, existe um contato muito próximo. Nós temos aqui uma comunidade que tem ainda pessoas da segunda geração muito forte, parente muito próximo, né? Uma parentela assim de sangue mesmo, com Foro do Isoldo, como toda a província de Belluno. Siderópolis, temos aí eu acredito que um percentual aí de uns 70%, 80% de belunense. Gente que tem de Longarone, tem de Belluno, tem de toda a região da província de Belluno que estão lá. Aqui nós temos em Siderópolis, nós temos muitos casamentos com pessoas italianas. Nós temos aqui 2 rapazes da família Bes que casou, trabalham em Milão. Eu tenho 2 parentes minhas do Olivo, né? Casada também, que moram em Milão, tem família, moram lá, constituíram família já há mais de 20 anos. Tem um amigo meu aqui que é do Roça, filho do seu Valdir Roça, casado mais de 25 anos, que mora lá na região de Pesqueira, também constituiu família, mora lá, e tantas outras. Se eu fosse nomear aqui, teria muita gente. E eu digo assim, foi muito bom. O Gemelade trouxe bons frutos para Siderópolis. E eu tenho certeza que os maiores beneficiados com o Gemelade, com a dupla nacionalidade, foram ainda os soldanos, porque eles tinham falta da mão de obra, e aqui estava, naquele período, essa mão de obra sobrando, e que eles tiveram oportunidade de desfrutar, e que também não foi mal. E agora, o que está acontecendo agora, por último, agora nos últimos 6, 7 anos, eu estou observando aqui na minha comunidade, que essas pessoas que estão trabalhando com esses Zoldano, com esses sorveteiros na Alemanha, estão comprando as sorveterias. Eles não estão, ficaram velhos, não estão mais tocando as sorveterias, e o nosso pessoal aqui de Siderópolis, de Uruçanga, a gente vê, de Veneza, aqui da região sul, estão comprando as sorveterias e estão fazendo a stagione, como diz. Ficam lá aqueles 7, 8 meses, trabalham, depois voltam para o Brasil, para a casa das famílias, eles têm casa aqui, têm sítios, ficam na casa aqui dos pais, e afinal é um intercâmbio, e muita gente da Itália vem visitar Siderópolis, isso tenho certeza, e a gente tem visto isso, e como te digo, né, uma comunidade com mais de 1.200 pessoas com a dupla nacionalidade, eu penso que o percentual talvez seja um dos maiores da jurisdição, do Paraná e Santa Catarina, em termos de percentual. Temos aqui também, próximo de nós, temos Treviso, também que tem muitas pessoas que estão morando e trabalhando também lá na Itália, e nessa região. Tem uma menina aqui também de Siderópolis, do Siquinel, que casou e trabalha lá pertinho de Montepelmo também, está morando lá. Então, esse o que eu poderia dizer para vocês é que esses fatos têm acontecido, e eu fico triste de saber que o Camilo, tendo as suas origens, migrado para a nossa região, ter feito esse comento. Eu queria informar também o Desidério. Eu ontem tive o prazer de fazer uma chamada lá para o Arcângelo, perguntando sobre as bandeiras, né, se ainda continuava essa bandeira lá na prefeitura. Ele me informou hoje que não, que foi tirado, certo? Pois é, não, inclusive... Só queria te perguntar, Crepaldi, esse Gemelade, inclusive, pelo que me consta, é um dos mais ativos que existem por aí, entre o Brasil e a Itália, foi renovado, foi festejado agora aos 30 anos recentemente, não foi? Na verdade, ele foi feita uma comemoração de 28 anos no ano passado, no final do ano passado, certo? Foi comemorado os 28 anos, teve aqui esse Renzo Scursi e esse Arcanjo Panzeira. Porém, o prefeito já não veio. Ele já tinha ele era mal intencionado, mas vou dizer, porque ele acabou não vindo. Mas teve uma comitiva de pessoas que teve Siderópolis e foi feita essa renovação. Certo. E que vai muito bem. Então, inclusive, o Desidério, quando eu estive lá, eu estive na Itália agora esses dias para a consulta dos Vêneto, né? Junto com o Molossi, que você conhece muito bem. E eu fiz até um comento lá na reunião da consulta, pedindo que a região do Vêneto, o nosso governador do Vêneto, se manifestasse com relação a
essa dupla nacionalidade, o que ele pensa, o que não pensa, né? E, inclusive, no meu comento que eu fiz, eu coloquei muito bem claro, isso já tenho colocado outras vezes que eu tenho tido reuniões em Belluno, é de que a imigração italiana, quando ela aconteceu há 150 anos atrás, que começou a grande imigração, quem ganhou com isso tudo foi a Itália, naquele primeiro momento. Por quê? Porque sobrou mais terra, sobrou mais comida para aqueles que ficaram. Os nossos tiveram que vir para o meio da mata, começar tudo uma vida nova, onde que lá já tinha hospital, tinha escola, e tiveram que refazer tudo de novo. Porém, nós italianos no Brasil, hoje nós vivemos bem. Eu posso dizer aqui pela minha região, talvez outras regiões não seja tanto assim. Okay. Então, eu digo assim, ó, que realmente foi um bem necessário para a Itália e que o reconhecimento da cidadania é o mínimo que o governo italiano pode fazer para seus descendentes. Foi essa minha fala, foi durante a consulta dos Vêneto. Ah, certo. Não, tudo bem. Eu acho que você reserva aí algum cartucho para daqui a pouco, Crepaldi. Nós vamos entrar nessa questão também. Vamos ouvir, então, o relatório do Bianchi, por favor. A visão do Bianchi. Nós já tornamos com você depois, Crepaldi. Eu queria pedir para o Tadoni e para o Fasoli que eles aqui estão também como entrevistadores. Assim que precisar fazer perguntas, tal, levante a mão aí, que aí minha intervenção vai ser menor, ok? Vamos ouvir então o Bianchini, por favor. Boa noite, pessoal. Boa tarde para o pessoal aí do Brasil. Boa noite para quem está aqui na Itália, né? Agradeço muito, né, de coração o convite do Daniel Tadoni e do Desiderio Peron, uma revista que eu sigo desde os meus 18 anos, então para mim é realmente uma honra fazer parte aqui da Quattro Chiacchiere hoje. Eu sou Arthur Bianchini, nasci em Tubarão, Santa Catarina, os meus antepassados são da região de Val di Zoldo, Forno di Zoldo, Longarone, Soverzene, que é aqueles municípios ali do Longaronese, que a gente chama, né, de Belluno. Os meus antepassados, os primeiros lotes, né, que eles receberam foram em São Martinho Alto, que hoje fica em Siderópolis, que era a Nova Belluno. Então, assim, pode parecer estranho para as pessoas que estão... hoje eu trabalho aqui na Itália, né, também fui correspondente, né, qual é a minha qualificação de tudo isso? Fui correspondente da Prefeitura de Pedras Grandes para o Patto di Amicizia, né, o Pacto de Amizade e Gemellaggio com Belluno recentemente. A gente começou os trabalhos em abril de 2022 e finalizamos em outubro de 2023 o nosso Patto di Amicizia com Belluno. Para as pessoas, outros brasileiros que estejam escutando isso a primeira vez, pode parecer muito estranho, pode soar muito estranho, né? Para nós que crescemos com isso, era completamente normal, uma vez que a gente fizesse o reconhecimento da nossa cidadania italiana, nós irmos, né, primeiro para o Vêneto, para conhecer, então, as gelaterias e depois, sucessivamente, trabalharmos nas gelaterias na Alemanha. Isso é perfeitamente normal. Em 2022, a gente teve entrevistando as diversas associações que existem lá na nossa região, né, Associazioni Bellunesi nel Mondo, Trevisani nel Mondo, Vicentini nel Mondo. A gente pôde reunir alguns dados bastante interessantes sobre isso que eu gostaria de complementar, o que o Beppe Crepaldi fez toda já uma síntese de tudo que aconteceu. Nessa nossa pesquisa, foi revelado, então, que cerca de 461 brasileiros, de apenas 3 municípios, tá? Os municípios são Uruçanga, Nova Veneza e Siderópolis. Então, nesses 3 municípios, 461 brasileiros são inscritos AIRE em Val di Zoldo. Se a gente for se ater, então, a Val di Zoldo, Longarone e Soverzene, que são municípios vizinhos, esse número de 468 brasileiros passa a ser de 1.333 pessoas, e a ascendência belunesa é de aproximadamente 35% dos descendentes italianos nesses municípios. Essa proporção, obviamente, evidencia que o impacto duradouro da migração e reflete também o quanto a identidade belunesa, e sobretudo a área zordana e longaronese, permanece viva entre os descendentes do sul de Santa Catarina, e como a cidadania italiana para essas famílias representa não apenas uma formalidade, mas sim uma reafirmação das nossas próprias raízes, né? Então, assim,
de fato, quando houve esse movimento de Zoldo, nós todos, né, a minha geração, a geração dos meus pais, dos meus avós, ficamos muito surpresos com esse movimento, porque a gente é acostumado a receber italianos, principalmente de Longarone, de Belluno, desde a década de 90, a nos visitar. A gente faz tudo praticamente a cada 2, 3 anos, né? Nós temos o Ritorno alle Origini, que é uma festa muito famosa na região a cada 2 anos. Nós temos a festa do vinho. Nós celebramos o Gemellaggio, né? Uruçanga com Longarone, Siderópolis com Forno di Zoldo. Temos também agora celebrações de Pedras Grandes com Belluno. Assim, eu tenho 34 anos. Eu cresci, desde que eu nasci até os 18 anos, eu cresci tendo esse contato, principalmente com os zoldanos e os longaronenses. Então, assim, foi uma surpresa muito grande, né? As afirmações que existiam 1.800 escrituários no município de Val di Zoldo e que ninguém tinha permanecido por lá. Eu, particularmente, conheço muitas pessoas que permaneceram na área longaronesa e zoldana, principalmente aqueles que trabalham na Alemanha. A gente sabe que trabalham na Alemanha, mas em gelaterias, em sorveterias de Zoldo e de Longarone, né? Então, assim, de fato, e essa pesquisa que a gente fez em 2022, que revelou que 1.336 pessoas, né, fazem parte, estão inscritas no AIRE de Val di Zoldo, Longarone e Sovergine, a grande maioria, a extensa maioria, reconheceu a cidadania através do consulado de Curitiba, como era perfeitamente possível e plausível que nós fizéssemos nos anos 90. Depois dos anos 2007, né, nos anos 2010, de 2010 para cá, é que as pessoas, de fato, começaram a reconhecer a cidadania diretamente nos municípios. Mas aí nós tivemos outros municípios, e não só aqui daquela área, né? Mas, enfim, só para contribuir estatisticamente com essa pesquisa, né? Mas, de fato, falando de uma perspectiva de um estudioso do fenômeno também, eu tenho algumas considerações. Que, innanzitutto, il cuore di Zoldo batte ancora a Siderópolis. Né? O coração de Zoldo bate ainda em Siderópolis, bate ainda em Nova Veneza, bate ainda em Longarone. Fasoli, por favor, pode fazer a sua pergunta. A pergunta que me vem, tanto para o Crepaldi, rápido, porém, telegráfico, dificilmente, para o Crepaldi como para o Arthur, é o seguinte: vocês estão desenhando uma história muito bonita, uma história, que quer dizer que de muito tempo, onde há elo entre a mãe Itália, que deu os imigrantes ao Brasil, e os filhos nascidos, os netos, os bisnetos, esse elo maravilhoso que se perpetua há décadas. E pergunto a vocês, como é que aquela região ali, aquela micro-região, aquela terra ali, conseguiu parir um cara tão reacionário, xenófobo, fora de lógica, que é o prefeito de Val di Zoldo? Obrigado. Quem responde? O Bianchini, que estava com a palavra, pode retomar. Ou então passamos... Primeiro fala o Crepaldi, por favor. Bem, assim, ó, o que acontece? Camilo de Pellegrini é um jovem. Ele já até esteve, por uma ocasião, numa cerimônia de uma renovação do Gemellaggio a Zoldo. Demonstrou até uma pessoa, naquele momento, muito interessada. Mas é filho de Bellarmino de Pellegrini, que é muito rico e que não interessa a ele. Ele não tem essa visão que nós temos, como tem outras pessoas em Zoldo. Tem muitas pessoas em Zoldo que pensam como nós pensamos. E esse rapaz, ele saiu fora da curva, eu posso dizer assim, porque não é normal, né? A Zoldo eu tive em Zoldo 8 vezes a Zoldo, entende? Então não foi poucas vezes que eu tive Zoldo, Belluno e Longarone, eu já tive 8 vezes naquela região, visitando as pessoas de Zoldo, pessoas de idade, pessoas jovens, visitando escola, visitando orfanato, asilo, e a gente não... Eu vejo assim que, realmente, eu acho que ele se perdeu, não dá para entender. O pai dele é muito bem de vida, muito bem estruturado, isso a gente sabe, porque
que na época, já em 93, quando ele esteve aqui pela primeira vez, a gente percebeu que ele tinha muita estrutura financeira, era dono de uma rede de sorveteria na Alemanha, e que recrutou aqui, chegou a recrutar numa vez 30 pessoas aqui em Siderópolis. Então, eu penso que pessoas que não sentiram no sangue o trabalho, o que é ser um imigrante, o que é viver longe da terra-mãe e ter que reconstruir tudo, como os nossos aqui, os nossos netos dos imigrantes que aqui estiveram, quando tiveram uma oportunidade de voltar e ver da onde veio os nonos deles chegar lá, foi uma grande emoção para eles. Eu diria assim, pelo pouco que eu conheço, eu acho que o Camilo é uma das pessoas de Isoldo que saiu fora da curva, do grupo todo lá. É essa a minha visão. Vamos lá, então. Sei, Arthur. Vamos lá, então. Vamos ouvir o que diz o Bianchini, por favor. De fato, assim, eu percebo que no início dos anos 90, a gente precisa entender que nós estamos hoje numa situação muito privilegiada, né? A gente está falando aqui numa revista Ítalo Brasileira para outros Ítalos brasileiros como nós, quem conseguiu sair, né, do sul de Santa Catarina, consegue tentar compreender esse perfil de... A gente está fazendo um estudo sobre o caso, né? Mas as pessoas, né, nós que fomos para a Alemanha trabalhar, né, que principalmente, assim, a minha sócia, hoje na Dante Cidadania, ela foi para a Alemanha, ela trabalhou na Alemanha, sim, já tive muito contato, já fui para a gelateria observar como que era, como que se dava esse trabalho. Além do vínculo cultural que a gente tinha com o forno de Isoldo, a tradição dos gelatieri, que foi iniciada pelos oldanos que migraram para a Alemanha ali no início do século XX, representa hoje para nós um dos aspectos mais evidentes econômicos para aquela nossa região, para Nova Veneza, Uruçanga, Cocal do Sul, Siderópolis. Então, assim, as pessoas que foram no início dos anos 90, elas não estavam preocupadas, de fato, com inscrição AIRE, com cidadania italiana. Elas tinham que reconhecer a cidadania italiana, né? Obviamente, através do vínculo sanguíneo, através do vínculo, inclusive, conversando com um presidente da Associação de Gelatieri na Alemanha, ele me disse que, olha, nos anos 90, quando a gente soube que no sul de Santa Catarina se falava ainda o nosso dialeto, para a gente foi uma coisa muito boa, porque além de falarem o nosso dialeto, ou seja, a gente podia recrutar pessoas que nos entendessem, tinham ainda a possibilidade de ter o passaporte italiano, ou seja, contratar como cidadão da comunidade europeia. Então, assim, foi, obviamente, essa visita, claro que foi uma visita institucional de prefeituras, foi uma visita também, sobretudo, existe um vídeo, né, que foi gravado em 1993, que é emocionante. Os primeiros oldanos, quando chegam lá em Rio Jordão, que o síndaco na época, né, pergunta, né, como eu vos chamei a tolpar, e eles começam a falar zoldano, é uma das coisas que me arrepia, sabe? É uma das coisas que arrepia demais ali, o que foi registrado nos anos 90. Teve também, né, esse movimento de reconhecer, ou seja, nós somos da mesma região, tanto é que, quando perguntado para qualquer presidente de qualquer associação de Beluna, qual foi o maior benefício que os Gemeládio trouxeram, eles sempre vão citar o trabalho na Alemanha, porque foi vantajoso para eles, né? Ou seja, eles podiam contratar brasileiros meridionais, no caso, pagando um pouco menos do que a paga base na Alemanha, porque a gente precisava de dinheiro e revertido para real. Isso era muito bom para a gente, como cidadãos italianos e falando o próprio dialeto. Da nossa parte, os primeiros que foram nos anos 90, o pessoal não... gente, assim, o pessoal que foi nos anos 90 e início dos anos 2000 foi para trabalhar de fato. Então, assim, não se dava conta de inscrição AIRE ou de transferir AIRE, sabe? A pessoa que tinha um passaporte italiano, ela ia para a Alemanha trabalhar e pronto, né? O que aconteceu agora, Fasoli, que eu acho que vai responder a tua pergunta, é que esses ítalos brasileiros, eles começaram a se ligar, no sentido que eu fui
eu fui colaborador por 20 anos, eu fui colaborador por 15 anos, né? Por que eu não posso agora montar a gelateria, a minha gelateria, e fazer a minha própria gelateria? Entendeu? Aí, quando começou esse movimento de ítalos brasileiros que comprassem as gelaterias dos Oldanos e dos Lugaronês, o negócio começou a ficar mais complicado. Entende? Pero então foi uma questão de oportunismo para pagar menos os descendentes brasileiros respeito aos alemães. Essa foi uma coisa feia. E agora o que é? Uma disputa de concorrência, porque os brasileiros agora têm verba para comprar as sorveterias deles e não querem mais. Parece isto, não, que você está contando? É uma relação de interdependência. É uma relação. Pois é. É uma relação. Todas as coisas que acontecem são motivadas por algo. Se deve entender o que é esse algo, se é econômico, se é ideológico, não? Sim, a questão dos nossos brasileiros estar comprando as sorveterias, aqui, as que eu conheço, são que os soldados ficaram velhos e os filhos não querem dar continuidade na atividade. Então, eles vendem essa sorveteria para esses brasileiros, inclusive há um pagamento parcelado para que não fique fechado. Esse é um fato. O fato que na época como disse o amigo Arthur, Siderópolis, eu falo de Siderópolis porque envolvia toda uma região de mineração. Com a entrada do governo Collor de Mello, ele chegou aqui, do dia para a noite, ele fechou a mineração de Siderópolis, certo? E, fechando o Siderópolis, fechou também uma mineração que tinha em Criciúma, onde envolvia só Siderópolis, tinha 2.000 pessoas que trabalhavam nessa mineração. Era a única indústria na época que existia no município de Siderópolis, era a indústria do carvão. Então, essas pessoas ficaram sem poder aquisitivo. E a oportunidade de trabalhar e ganhar dinheirinho, isso realmente foi uma válvula de escape que foi muito boa para os pais desses jovens que tiveram essa oportunidade. Eles não foram para lá com a intenção de estar escrito no Aires, como disse o Bianchini, e também nem eles queriam trabalhar regular, e foi aonde que deu certo. Para nós aqui em Siderópolis, eu digo assim, nós tivemos assim, foi vantajoso sim para nós naquele momento, mas mais eu acho que foi eles que ganharam, porque eles tiveram uma mão de obra mais econômica e culturalmente a língua, como tu disse, né, Arthur, foi fácil para eles a comunicação. Eles estavam levando o pessoal da Albânia para lá, que tinha que ficar 90 dias, tinha que mandar de volta para a Albânia e depois recontratar de novo para voltar, porque eles não conseguiam. Os nossos, eles iam para lá, ficavam 7, 8, 9 meses, sem problema nenhum. Então, essa situação foi uma situação que aconteceu. Eu estou falando isso que eu conheço aqui, não quero entrar no mérito juridicamente, porque a gente não quer criar confusão. Mas a questão é essa. E hoje nós temos ainda, hoje se fala aqui em Siderópolis que tem em torno de 600 pessoas trabalhando na Alemanha. Por favor, o Tadone, eu acho que tem uma colocação a fazer. Por favor, Tadone. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de tentar fazer um resumo, porque às vezes eu temo que as pessoas que veem isso não vão entender o que está acontecendo, porque nem todo mundo sabe do que ocorreu, né? Eu vou tentar fazer um resumo muito rápido. Eu também gostaria de entrar no tema das transcrições e passar para as doutoras Isabel e Laura, para que elas possam também falar. E depois a gente pode retornar a essa questão histórica, porque isso em si dá nós podemos ficar falando aqui muito tempo sobre isso. Então, para fazer um breve resumo, o que acontece? Nós temos um município na província de Belluno, chamado Val di Zoldo, cujo prefeito, chamado Camilo de Pellegrin, inclusive de Pellegrin é um sobrenome de Val di Zoldo, que existe no sul de Santa Catarina, uma ex-conselheira do Comits, grande, uma pessoa super simpática, que é a dona Neide de Pellegrin, nem sei se ela é parente do Camilo de Pellegrin, acredito que algum parentesco deva haver, ou seja, e o caso é o síndaco, né, o prefeito Camilo de Pellegrin, do comune lá, da prefeitura de Val di Zoldo, ganhou as manchetes nacionais na Itália, reclamando da quantidade de serviço causado pelos brasileiros. Ou seja, vamos ser bem sinceros aqui, né? Para a opinião pública italiana, eles acham que tinha uma escola de samba lá, né? Mulatas,
as pessoas fazendo... Para o italiano é isso, tinha já pessoas correndo, já tinha uma favela. O italiano pensa assim, tá certo? Já era uma favela, já tinha criança de cueca com bola no meio da rua, carnaval, para eles era isso que estava acontecendo em Vale do Zoldo, como assim estavam 700 pessoas lá de repente, porque o prefeito, ele tem todo o direito de pedir mais recursos, porque ele tem dificuldade de fazer. O sistema de transcrição na Itália, algo que eu digo sozinho, e continuo dizendo sozinho, incrivelmente. O sistema de transcrição na Itália é a coisa mais idiota, mais burra, mais estúpida que existe na face da Terra. Nenhum outro país faz isso, só a Itália. Eu conheço o sistema espanhol, conheço o sistema português, o sistema da Alemanha, ninguém faz o que a Itália faz. Só a Itália tem sistema de transcrição louco. E ele é um empecilho, inclusive já está entrando em colapso em diversos municípios, na Itália inteira, porque os municípios não têm condições de fazer as benditas transcrições sem receber um tostão do Estado. Porque, assim, se recolhe, no caso da cidadania, nos consulados 300 euros, os comunes recebem 0. E eles que fazem as transcrições, que é a parte, do ponto de vista físico, mais trabalhosa. Mas, enfim, tentando ser sintético aqui, o problema é que esse prefeito, Camillo de Pellegrini, inclusive é nascido na Alemanha, se eu não me engano, né? Ou seja, fruto ele também de um processo imigratório, não estou dizendo que ele não é italiano, porque ele é italiano como todos nós, mas o fato é que ele explora isso, porque ele faz questão de dar impressão para a opinião pública que são pessoas sem qualquer ligação com aquele território, como acontece em outros lugares, mas não é o caso de Vale do Zoldo. Porque eu também, num primeiro momento, achei que fosse isso. Eu sei, foi lá um assessor, colocou 700 pessoas morando lá e está fazendo a cidadania lá. Mas o caso não é esse, pelo que eu entendi. Ou seja, o caso não se trata desse tipo de fenômeno. Né? Ainda por cima, num local, porque podemos até dizer outros locais com problemas relacionados à cidadania presencial, em que certos municípios se viram realmente numa situação complicada com pessoas que não têm nenhuma relação com aquele local. No caso de Vale do Zoldo, o que mais nos deixa perplexo é que o caso é de pessoas com total conexão com aquele município. Ou seja, ele era o último prefeito da Itália que poderia reclamar. Não ele, qualquer outro, mas não ele. Entendeu? Então, assim, e ele aparece nas notícias, porque ele foi histriônico colocando a bandeira do Brasil, ou seja, nos tratando como simples estrangeiros, como se nós fôssemos, sei lá, do Paquistão, de Bangladesh, nada contra esses outros imigrantes. Eu não vou entrar nessa seara, porque ela é muito perigosa, mas são situações completamente diferentes. Então, o triste disso, e o Bianchini me passou isso anteontem, que assim, eu sabia que não eram questões ligadas aos escândalos de residência falsa, como existem em vários outros lugares. Mas eu não tinha nem noção, realmente, de fato, do que me passou sobre essa questão desse contato entre Vale do Zoldo e essa comunidade do sul de Santa Catarina. Né? Ou seja, é inacreditável o que esse prefeito tem feito. Isso nós temos que fazer com que a opinião pública saiba. Porque a opinião pública italiana não está entendendo o que está acontecendo ali. Porque muitos da opinião pública italiana, inclusive o senhor senador Menia e outros dos seus satélites, no TGE de junho deste ano, é isso que eles querem dizer. Eles querem dizer que basicamente toda a documentação é falsa, que todo mundo comete ilícitos, enfim, porque querem dar essa impressão. Então, nós precisamos, de alguma forma, fazer uma força-tarefa. Isso cabe a você, Bianchini, a você, Crepaldi, para escrevermos essa história, gravarmos essa história e poder colocar também em língua italiana para poder usar da imprensa italiana e demonstrar do que se trata. Porque o que o seu Camillo de Pellegrini faz parecer é uma outra história completamente, né? Então, as pessoas... esse prefeito fez esse histrionismo todo com relação à dificuldade que ele tinha de transcrever registros de
status civil, de registro civil, de brasileiros. Os brasileiros, que não sei o que dos brasileiros, né? Então, simplesmente, ele resolveu paralisar a sua prefeitura e não transcrever nada, né? Ou seja, levar para as calendas gregas a questão. Ele poderia ter feito várias outras medidas, como uma força-tarefa, pedir até ajuda da própria comunidade. Eu tenho certeza, Bianchini, tenho certeza que a comunidade, de alguma forma, tentaria ajudar. Se ele pedisse alguma ajuda, ou que fosse legalmente possível, a comunidade tentaria ajudar, né? Então, ele resolveu entrar em confronto, de fato, como perguntou o Fasoli, ninguém entende muito bem por quê, porque por que ele trata essas pessoas dessa forma? Porque nem é um fenômeno de pessoas completamente desconectadas. Então, a nossa Quattro Chiacchiere de hoje traz essas duas advogadas que foram responsáveis por judicialmente, ou seja, apelar à jurisdição na Itália para que ele fosse obrigado a transcrever. Na verdade, já tinha havido uma sentença anterior, se eu não me engano, do fim do ano passado, e ele, refratariamente, renitentemente, negou-se a fazer o que ele tem que fazer, né? E ele, inclusive, tem uma outra coisa, os advogados, eu sei que tem gente também, ele merece um processo do ponto de vista criminal, do que eles têm feito nos grupos de redes sociais falando mal dos brasileiros, né? E, assim, ele merece ser processado criminalmente em sua pessoa física, né? Então, eu espero que alguém tome uma atitude, porque isso que ele está fazendo é indigno, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de passar a palavra para as advogadas, para que elas possam explicar, de uma maneira muito mais serena e técnica do que a minha, o caminho judicial do que ocorreu do ponto de vista legal com as transcrições. Ok, Tadoni, muito obrigado. Depois dessa introdução que nos deu, de certa forma, o clima em que esses fatos ocorreram, vamos ouvir, então, a doutora Isabel de Lima, ao lado de sua sócia, a doutora Laura Castaldo, que foram as patronas dos ítalo-brasileiros nessa causa contra a prefeitura de Val d'Isoldo. Como é que isso se aconteceu? Como é que isso está no atual momento? Doutora Isabel, com a palavra a senhora, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Desidério Peron por essa oportunidade de esclarecer os fatos do nosso ponto de vista. E eu digo isso porque depois que a sentença foi comunicada ao ilustríssimo síndico de Val d'Isoldo, imediatamente ele procurou a imprensa regional, local, para dizer que a ordem havia sido cumprida, completamente cumprida, e, em um certo sentido, pelo que entendemos, e obviamente isso vai ser analisado por um colega, ele considerou que o nosso comportamento forense foi deontologicamente não correto. Mas nós estamos aqui hoje justamente para esclarecer os fatos como efetivamente ocorreram e colocar claramente com a máxima vênia ao ilustríssimo síndico de Val d'Isoldo o nosso ponto de vista relativo ao respeito de uma ordem, de uma sentença judicial. Então, eu fiz um resumo do que aconteceu no processo, acho que é importante, até para que os colegas advogados que talvez estejam afrontando o mesmo problema possam entender o que aconteceu, os fatos históricos, e talvez, quem sabe, aí, tomar uma medida que seja a tutela e interesse do próprio cliente. Então, vamos lá. No dia 11/12/2022, nós protocolamos perante o Tribunal de Veneza o recurso para o reconhecimento da cidadania dos nossos clientes. No dia 4 de setembro de 2023, realizamos audiência e o Ministério do Interno se constituiu sem absolutamente nada a contestar no mérito. No dia 20 de setembro de 2023, fomos comunicados sobre o acolhimento total do nosso recurso, onde a juíza ordenava a transcrição dos registros de nossos clientes. No dia 25/10/2023, ou seja, um mês após o decurso do período do trânsito em julgado,
do processo, nós protocolamos o pedido da certidão de trânsito em julgado perante o Tribunal de Veneza. No dia 7 de dezembro de 2023, recebemos do Tribunal de Veneza a referida certidão, que atesta ao caráter definitivo da sentença. No dia 15 de dezembro de 2023, enviamos ao Comune toda a documentação necessária para que fosse feita a transcrição. No dia 30 de janeiro de 2023, enviamos o ato de divórcio de uma recorrente e, no dia 25 de maio, enviamos a certidão de uma menor com o pedido da transcrição assinada pelos genitores, pois essa menor nasceu no curso do processo. É importante informar que nosso escritório espera pelo menos 90 dias antes de enviar a primeira difida. E por esse motivo, no dia 15 de março de 2024, enviamos ao município de Valdesoldo a nossa primeira difida. No dia 27 de julho, chegaram os atos registrados dos recorrentes assinados pelo oficial do município de Valdesoldo. Após uma longa chamada direta entre mim e o ilustríssimo síndico de Valdesoldo, infrutífera, protocolamos o recurso perante o Tribunal Administrativo de Veneza, cujo escopo é a imediata execução da ordem proferida pelo Tribunal Ordinário de Veneza. No dia 27 de julho de 2024, enviamos uma PEC, onde respondemos que faltavam registro de 2 recorrentes. No dia 5 de 9 de 2024, enviamos uma outra PEC, para quem não entende, PEC é um e-mail certificado, e solicitamos a correção de um ato transcrito erroneamente. Ademais, solicitamos a certidão de casamento com a anotação de uma outra recorrente e o envio da certidão transcrita de uma menor, filha de uma recorrente. No dia 7 de 10 de 2024, ou seja, 3 dias antes da audiência, após uma última tentativa de solicitar as certidões completas e transcritas, que aconteceria, né, a audiência seria no dia 9 do 10. Então, no dia 7 do 10, entramos em contato, e no dia para a audiência, que seria no dia 9 do 10, ou seja, 3 dias depois. E solicitamos novamente a correção da transcrição do nascimento feita erroneamente, a transcrição do divórcio no casamento transcrito, e solicitamos a restituição dos documentos relativos à transcrição da menor, que não participava como parte corrente do recurso. Obviamente, até a data da audiência, não recebemos algum tipo de resposta. Além disso, eles não se constituíram em juízo, ou seja, o Ministério do Interno e o município de Valdesoldo, a comuna de Valdesoldo, eram ambos parte integrante do polo passivo do recurso no Tribunal Administrativo de Veneza, e ambos decidiram permanecer em silêncio e inerte, não se constituíram em juízo. Por tal motivo, nós, claramente, em razão da ausência de algumas certidões, insistimos no acolhimento do mérito. Então, esse panorama, o que ele demonstra? Que o síndico, dizendo que a ordem tenha sido completamente cumprida, talvez por um erro de interpretação do ilustríssimo síndico Dr. Camilo de Pellegrini, eu não sei se é um problema de interpretação da ordem, né? Eu não vou adentrar nesse mérito, também nem vou adentrar, porque já que foi bastante bem exaurida a questão dos problemas envolvidos de hostilidade com os brasileiros, mas, como advogadas, o que nós buscamos? Tutelar o interesse dos nossos clientes. E, se percebemos que uma ordem ela não foi cumprida, nós sabemos que o exercício efetivo do direito da cidadania dos nossos clientes, ele fica completamente comprometido, porque o nosso cliente, com certidões erradas ou com certidões sem anotações, obviamente não pode fazer o registro do AIRE, por exemplo, e dificultaria, inclusive, o direito de voto dos nossos clientes. E foi exatamente isso que nós sustentamos em juízo. E, claramente, o colégio, né, deu razão de causa para o nosso escritório e declarou que, se em 90 dias o síndico não cumprir a ordem, obviamente ocorrerá uma intervenção da parte da Prefeitura
competente. E, nesse sentido, a gente fez também um pequeno resumo rapidinho sobre os pontos de críticas em relação a esse processo, né, que são controversas. A nossa opinião, a nossa interpretação do que aconteceu é muito controversa em relação ao próprio ilustríssimo doutor Camilo de Pellegrini. E quais são eles? Antes do protocolo, eu, Isabel de Lima, pessoalmente conversei com o ilustríssimo síndico de Valdesoldo, com o objetivo da minha ligação era justamente evitar o depósito, ou seja, foi uma tentativa de resolução amigável com o senhor síndico. Durante a chamada, o ilustríssimo síndico de Valdesoldo apresentava uma série de dificuldades em entender o caráter executivo da ordem proferida pela juíza do Tribunal de Veneza e começou a fazer uma série de afirmações que eu prefiro não repetir, mas que me fizeram sentir, eu, Isabel, como também descendente belunese, me senti pessoalmente ofendida. Todavia, não obstante a hostilidade nas afirmações feitas naquele momento, eu continuei tentando um acordo amigável. Inclusive, me ofereci para enviar à comuna, ao município, a cópia da árvore genealógica da família e uma ficha de cadastro em formato Word, separando, como alguns comunes nos solicitam, a árvore com nome, o que é nome, o que é sobrenome. Eles têm um pouquinho de dificuldade de entender essa diferença, porque o ítalo-descendente tem bastante sobrenomes agregados, local, data de nascimento, para facilitar o trabalho do oficial do comune. Após a minha tentativa de ajuda, o ilustríssimo síndico de Valdesoldo respondia que não era interessado na ajuda, que esse era o seu papel. Então, ele disse claramente que eu não queria, recusou a ajuda que eu ofereci naquele momento e disse, não, esse aqui é o papel do ofício, eu não quero. Inclusive, se mostrou bastante surpreso que os outros comunes aceitam, da parte dos advogados, essa ajuda aí nessa parte final. Nesse sentido, é importante também considerar que quando o nosso escritório elaborou uma estratégia jurídica, né, para vencer o processo, nós estudamos o processo, o mérito do recurso, mas nós passamos a estudar o comportamento do nosso adversário, né? Assim como todo bom advogado que tem essa intuição, eu comecei a estudar as causas, né, do processo, o mérito do processo, mas também o comportamento do nosso adversário para entender como, estrategicamente, chegar a uma vitória no mérito. Nesse sentido, né, em razão desse estudo, eu me pergunto por que um colega, considerando que o doutor Camilo de Pellegrini é também formado em Direito, não compareceu ao juízo para apresentar uma defesa no processo administrativo, sendo mesmo, ou seja, ele é especializado na matéria de Direito Administrativo, Direito Público, né? Além disso, nesse processo também era parte no polo passivo o Ministério do Interno, que, assim como o município, decidiu não comparecer, não se constituir. O ilustríssimo síndico de Valdesoldo está questionando a nossa deontologia forense, mas temos a prova de que as transcrições não eram completas e que passou a completá-las somente após o comunicado do acolhimento do recurso administrativo. De fato, a sentença é clara, onde, no mérito, o juiz administrativo considera inadimplente a comuna em relação à ordem proferida pelo juiz ordinário, ou seja, todos os recorrentes. Se o ilustríssimo síndico vislumbra qualquer vício processual ou de mérito, pode, nesse caso, poderia, nesse caso, ter se constituído em juízo. Como eu disse, isso não ocorreu. Além disso, nenhuma ligação foi feita solicitando que nós fôssemos representar o interesse em juízo do município. E também, se fosse, jamais teríamos colaborado nesse sentido, considerando que somos contratadas para defender o interesse dos nossos clientes. Além disso, em precedência, tivemos um outro recurso, sempre contra o comune de Valdesoldo,
E, naquele caso, recebemos todos os atos e, por tal motivo, comunicamos a perda de objeto do recurso administrativo, o que nós chamamos aqui da cessata matéria del contendere. Consideramos que o modo de afrontar a questão relativa aos direitos dos títulos descendentes da parte do ilustríssimo síndico claramente enseja nos interessados uma grande preocupação e um sentimento de pouca esperança em relação ao cumprimento de uma ordem ou uma sentença cuja competência seja do município de Val de Isoldo. Concluo dizendo que, segundo nosso parecer, não podemos normalizar o descumprimento de uma ordem judicial, pois o Estado Democrático de Direito tem como finalidade coibir abuso do aparato estatal para com os indivíduos e cidadãos. Então, esse foi... Bela exposição, doutora Isabel. A doutora perdão, Laura, por favor, teria alguma complementação? Fique à vontade, doutora, pode falar inclusive em italiano, não tem problema. Eu sei que a senhora está estudando português, com muito esforço, mas... Perfeito. Eu gostaria de evidenciar que isso è il secondo ricorso, come giustamente ha detto la nostra dottoressa Isabel. No primeiro, nostro scrittorio, davanti al collegio, ha comunicato tranquillamente l'ottemperanza per tutti gli adempimenti del primo giudizio, del giudice ordinario. Il diritto dei nostri clienti era stato assicurato, cessata materia del contendere. Sim, vou traduzir basicamente o que a colega explicou, que nós já tivemos anteriormente um outro recurso contra o Comune de Val de Isoldo no Tribunal Administrativo, mesmo no Tribunal Administrativo. E naquela ocasião, a oficial do Comune nos comunicou todas as transcrições. Obviamente, comparecemos em juízo e comunicamos aquilo que tem que ser comunicado nessas situações, que é a perda de objeto do recurso. Claramente, insistimos pelas despesas, que não foram, né, não obtivemos a condenação das despesas, mas, no caso do recurso TAR, a lei prevê a obrigação de restituir os 300 euros, que é o valor das custas processuais que o interessado precisou, né, gastar para poder entrar com recurso administrativo. Então, no caso, por exemplo, de todos os recursos, em caso de temperança, né, como nós chamamos de execução da sentença, todos aqueles que são interessados, eles conseguem reaver os 300 euros, porque, por lei, é obrigatória a restituição da parte sucumbente, né? Sim. Fasoli, só um momento, vamos deixar a doutora Castaldo. Era una pergunta sobre esse caso, só para definir esse caso aqui, para também que nos assiste, que não é técnico. Vai lá. Do que eu entendi, doutora Isabel e Laura, vocês tiveram um primeiro processo administrativo contra essa prefeitura, esse prefeito, foi protocolado no TAR, certo? Outro cliente. Uma outra família. Outra família, claro. Outro caso, primeiro caso, novo. Eles era refratário em ottemperare, portanto, vocês foram ao TAR. O TAR determinou uma data, eles ottemperaram antes da audiência e vocês falaram que não acontece nada e pronto. Exatamente. Não satisfeitos, eles continuaram com a mesma atitude, digamos, de não fazer nada, e vocês tiveram com outra família, foram obrigadas, essa é uma ênfase, acho, doutoras, que nós devemos dar a quem nos acompanha, Desidério. Nesse caso, o que é que acontece? Acontece que, primeira vez, eles não deixaram o processo ser celebrado. Resolveram antes. O segundo, não se apresentaram, apesar de ser, inclusive, um experto de direito, não? Administrativo, tal de síndaco, não? Não se apresentaram, contumazes. E pegaram a sentença e tal de lutar, no, desfavorável de executar, ottemperare, eccetera. Esta que aconteceu, certo? Exatamente. Ok, obrigado, viu, doutora? Obrigado. De nada. Bom, então continuamos a conclusão aí da doutora Castaldo, por favor.
Sim, a minha conclusão não pode que ser em favor sempre dos nossos clientes e do diritto di vedere realizzata il sogno, ok? Che molte famiglie mettono nella conclusione dei nostri giudizi. Sì, è giusto aspettare un po' per la burocrazia, ma è anche giusto tutelare con tutti gli strumenti del nostro ordinamento giuridico i nostri clienti. Noi non facciamo altro. Siamo avvocati, non dobbiamo avere opinioni sulla nostra controparte. Utilizzare gli strumenti. Eu pergunto ao Tadoni se ele tem alguma pergunta. Eu teria uma, já faço, daí já passo para o Tadoni a palavra. Dentre esses clientes seus, vossos, aí, nesse episódio todo, existiam, por exemplo, pessoas que integram núcleos de famílias que têm esse tradicional relacionamento que nós vimos narrar no começo dessa chiacchiera? Sim, sim. Aqui a gente recebe muitas famílias, né, em atendimento que claramente optam pela via judicial, antes de mais nada, porque não querem, nesse momento não podem, muitas vezes, residir na Itália, ou não querem esperar o prazo do consulado, que a gente sabe que é muito longo, né, na maioria das vezes. E, assim, recebemos inúmeras vezes, quando comunicamos a sentença de acolhimento, depoimentos emocionados, realmente emocionados. Clientes que choram, que agradecem, que mandam presente, que mandam a foto do passaporte com o coração. Então, a gente vê que realmente, assim, o sentimento de pertencimento é o que move a maioria das pessoas, no meu ponto de vista, interessado no reconhecimento da cidadania. Tanto é verdade que a Itália ela não sofre um grande fluxo imigratório da parte dos brasileiros, né? A grande maioria daqueles que são reconhecidos, pelo menos o que eu entendo, eles permanecem no Brasil, porém eles têm esse valor, né, esse sentimento de pertencimento à Itália. É exatamente por isso que a maioria, eu acredito, dos nossos clientes procuram o reconhecimento da cidadania. Olha, se eu puder considerar, e nós temos realmente, sim, mais de muitas famílias mesmo, eu acredito que nem 30% dos reconhecidos, mas bem menos do que isso, decide de mudar, né, a residência para a Itália. A maioria tem o orgulho de pertencer a essa cultura, sim, a esse povo. Então, dizer que estamos interessados em passaporte fácil, eu não acredito absolutamente que seja essa a ótica correta, a interpretação correta desse fenômeno, né, como muitos insistem em chamar. Nós acreditamos que a maioria das pessoas não gastaria o valor de um recurso judicial, por exemplo, que é muito oneroso, simplesmente para ter um passaporte para facilitar uma fila no aeroporto. Não tem a ver com isso, né? Não acreditamos nisso. E não é essa realidade que nós vemos, assim, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano aqui do escritório. Ok, obrigado, doutora. Tadoni, por favor. É bom, né, essa exposição desse caso. Acho que foi muito interessante ter o Bianchini e o Crepaldi, que são pessoas que fazem parte dessa história, e pelo que eu entendi, né, ou seja, nós estamos falando de que essas transcrições que estão lá incomodando o príncipe de Val di Zoldo, Camillo de Pellegrin, são transcrições de pessoas que têm uma ligação histórica e de ascendência com o município. Sim. Porque é importante, é isso que eu quero reafirmar aqui. Bianchini, Crepaldi, você pelo Comites, inclusive tem o Bonetti, que é que é o presidente do Comites, amigo do Bianchini. O Comites precisa se manifestar publicamente. O Comites precisa se manifestar publicamente. A comunidade italiana do sul de Santa Catarina, e para quem não conhece,
né? O sul de Santa Catarina ele é 90% ou mais de descendentes italianos. Nós estamos falando de um enclave étnico italiano no Brasil. Porque nós temos, claro, esses enclaves existem em vários lugares. Tem na Serra Gaúcha, tem em zonas do interior de São Paulo, zonas do interior do Espírito Santo, de onde vem a família da advogada Isabel de Lima. Nós temos esses enclaves em vários lugares, mas poucos são os lugares com a densidade como existe no sul de Santa Catarina. Então, nós falamos de um lugar especialmente italiano, Vêneto. Né? Ou seja, não por acaso uma cidade citada pelo Crepaldi, que ele diz Treviso, mas é a nova Treviso, digamos assim, né? Então, ou seja, Siderópolis, como se chamava Siderópolis antes? Era Nova Belluno. Nova Belluno, ou seja, pena que mudaram o nome, né? Vocês podiam batalhar para voltar, porque Siderópolis tem a ver com algo, né? Bianchini, por que Siderópolis? O Tadoni, tem o Crepaldi pode depois até explicar que aí ensaiou-se, foi realizado muitos atos aí para um plebiscito para voltar para o nome antigo, inclusive, né? Os antigos ainda continuam a mencionar sempre Belluno. Todo mundo fala Nova Belluno ou Belluno. Porque Siderópolis vem do quê? Porque na época ali, quando montou, né, aquelas mineradoras, principalmente Getúlio Vargas, ele não queria importar o carvão de uma comunidade italiana por causa daquela coisa de guerra e tudo, então eles mudaram em relação a isso, né? Foi feito em relação a isso, essa mudança, mas foi bem drástica, e os mais antigos, né, Crepaldi, o Beppe sabe, continuam a chamar, mio nonno dizia, no, a Belluno, mi che sa da Belluno, mi che va a Belluno, para dizer, obviamente, eu que estou indo para Siderópolis, né, mi che va no a Treviso, hoje também é Treviso, então, assim, continuam ainda, nos mais antigos, sempre chamando a comunidade como é. Então, valeria a pena reavivar esse movimento, para também retomar esse nome histórico, eu acho bonito. Siderópolis é um nome esquisito, assim, modéstia à parte, não, com a devida vênia, é um nome um pouco esquisito, mas, enfim, o esquisito, viu, doutora Castaldo, em português não é esquisito, é estranho. Tá? Enfim, eu sei que o Fasoli e o Bianchini querem dizer, só deixa eu concluir aqui só a minha participação aqui nesse comentário, que nós precisamos, por meio do Comites, ter uma posição oficial dessas comunidades do sul de Santa Catarina. Então, eu peço ao presidente Bonetti, do Comites Paraná-Santa Catarina, que atue junto ao Crepaldi, junto ao Bianchini, para elaborar um manifesto em italiano, em português, se possível no dialeto vêneto local, entendeu? Para que nós possamos, também por intermédio do TGE, fazer chegar isso na consulta vêneta, que a consulta vêneta já se manifestou sobre isso. Alô, Molossi, cadê a manifestação da consulta vêneta sobre esse caso? Esse caso é o caso mais escandaloso da história atual da cidadania italiana. Cadê esse tema na consulta vêneta? Eu sou siciliano, não tenho nada a ver com os vênetos, mas eu quero saber, cadê? Entendeu? Eu quero entender por que ninguém toma uma atitude, ninguém toma uma posição, onde é que está a posição da nossa comunidade? Então, assim, se tivermos agora a Assembleia Continental do TGE, se eu tivesse recebido uma posição da comunidade, eu teria passado, mas ainda há tempo, vamos escrever um manifesto sobre esse absurdo que está ocorrendo, ou seja, de uma comunidade sendo agredida por um prefeito que ele não é possível que esse cara não conheça essa história. Ele sabe disso. Então, é ainda mais grave, porque não se trata de 700 aproveitadores que chegaram lá com documentos falsos ou com pessoas com ascendentes de outros lugares da Itália. Ou seja, ele está negando o mínimo de solidariedade, tendo em vista até essa mesma história que já foi contada aqui no início da live. Então, nós precisamos nos manifestar na qualidade de representantes da comunidade, nós precisamos nos manifestar. Então, por favor, Bianchini e Crepaldi atuem junto com o presidente do Comites para ter uma manifestação do Comites, porque o Comites serve para isso.
do Comites como entidade, ou seja, o Comites é a instância representativa da comunidade italiana nos estados de Santa Catarina e Paraná. Então, é preciso de uma atitude enquanto representantes da comunidade, e nós, do CGIE, faremos chegar esse apelo, vamos falar isso para o Ministério do Interno, para o Ministério degli Affari Esteri, para a Consulta Veneta, para o senhor Luca Zaia, porque ele precisa saber o que está acontecendo. E eu peço a todos aqueles que estiverem ouvindo, façam prints, façam cópias dos comentários desse senhor Camilo de Pellegrini nos grupos de redes sociais. Por favor, reúnam todos esses comentários, né? Por favor, porque nós temos que unir pessoas que estejam com gana de fazer uma ação judicial criminal contra esse senhor. Então, nós precisamos levantar a nossa voz nesse caso aí. Então, desculpe se eu sou um pouco longo, um pouco até alterado, porque isso é um escândalo. Eu mesmo, que sou uma pessoa bem conectada com esses assuntos, não entendia que era bem isso. É ainda mais escandaloso do que se fosse uma situação normal. Entendeu? Então, isso é cuspir na cara da nossa imigração. Ou seja, o que esse senhor Sindaco está fazendo é muito, 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 muito grave. Obrigado, Tadoni. Levantaram a mão pela ordem aí o Fasoli, o Bianchini e o Crepaldi. Primeiro, o Fasoli, por favor. Então, me permita também articular alguns meus pensamentos. Preliminarmente, a doutora Isabel e Laura bato palma pelo excelente resultado. E de um lado estou triste, um resultado que era óbvio, vocês são advogadas, sabem, era óbvio pelo fatto do abuso que se manifestou no lado amministrativo. Eu sempre falo che quando lá no lontano, né, Daniel, che você acompanhou, o saudoso também, come che era quello, che non mi viene un nome lá, Scalia e tal, a primeira sentença contra as filas, hoje 60 mil. Eu não imaginavo, doutoras, aqui na minha frente, que depois nós tínhamos um problema administrativo. Pensava, o juiz despacha, reconhece, pronto, vamos na prefeitura, atto devido, un ordine giudiziale che deve essere esecutato, stando zitti, calados. Nós encontramos um pequeno administrador de uma pequena prefeitura, um exaltato, dal mio punto di vista è ideologicamente esaltato esse sujeito. Ok? Perché è una persona che non riconosce a forza giuridica di una sentenza italiana in nome del popolo italiano definitivamente PQM por esse motivo, ordino, non chiedo licenza, mando, come acontece no Brasil. E non è competenza dele dizer se è italiano o non è italiano, perché già il Ministero dell'Interno contumaz perché non tem nada a dizer, no máximo si costitui para compensação delle spese. Certo? E nós estamos diante do exaltato, che inclusive nasceu no exterior, né? Che è o fim da picada, Daniel, certo? Un esaltato louco, che nasceu no exterior, che tem ligação com a comunidade, perché tem parentes, inclusive, che nasceram aqui. Svelatai, a questão assim, Crepaldi, che o velhinho che fez a empresa, o figlio non quer, è trasversal na Itália toda, também na Brianza, também in todos os lugares, no? Che tem la fabbrichetta, uè, milanese, il papà c'ha la fabbrichetta, il figlio non la vuole, non quer a fabbrichetta, tem che vendere. Essa é uma coisa transversal. Eu acho que não é uma questão econômica, é uma questão de ideologia política. Eu desconfio que esse tal de prefeito, sindaco é della Lega Nord, é della Lega, por exemplo. De qual partido que é? Pergunto a você, sabem? Una lista civica legata alla Lega. Io acho che ele está chamando a atenção perché quer fazer carreira para, de repente, se candidatar para ser, não so, governatore no lugar de Zaia. Quer chamar a atenção. Essa é a questão. Não vou perder mais tempo assim. O que acontece? Acontece que, de todo jeito, agora pego um gancho com Daniel, si deve criar um movimento. Eu, como presidente do Comites Minas Gerais, dou apoio ao Comites de lá e sugiro mais. Todos os comités do Brasil com intercomités devem assinar esta carta que vamos formular. Porque o problema abrange todo mundo. Hoje nós temos um prefeito que está fazendo loucuras, que se torna modelo, processo de emulação, nós teremos espalhados a pioggia, come si dice in italiano,
muitos outros prefeitos em pequenas prefeituras que começam a fazer gracinha. E nós não devemos deixar passar isto. Aliás, Fasoli, isso foi dito pela imprensa italiana, que isso fazia parte de um movimento, o início de um movimento, liderando exatamente o queixume, as queixas dos prefeitos. Exato. Um movimento, e nós não devemos deixar passar esses abusos que são desnecessários. O juiz reconhece e manda. Você não tem recursos, pede dinheiro. Não? Si pode fazer também essa carta indirizzata não ao prefeito no sentido di sindaco, ma al prefetto, che è il rappresentante del governo italiano e del Ministero dell'Interno, né? E il prefetto ha il potere di mandare a casa il prefetto, seja il sindaco. E noi stiamo in una situazione che ele deveria ser mandato embora por abusi d'ufficio. Questi sono palesi, non so. Laura, scusami, ti faccio una domanda molto diretta in italiano. Questo sindaco non sta pacificamente, palesemente pondo in essere, come voi vi faccio usare, pondo in essere un abuso in atti d'ufficio? Sì o no? Uno che non riconosce una sentenza italiana? Por favor. Fabio, ti rispondo con un'altra domanda. Siamo avvocati, possiamo avere opinioni personali sulle nostre controparti? Certo. Por favor, perdemos momentaneamente a conexão. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Alô? Estamos aguardando conexão. Alô? Estão me ouvindo? Não. Alô? Em Salerno, no TAD Salerno, daqui a poucos dias. Até brinquei com a doutora Laura, se mais uma vez o Comune não cumprir e chegarmos a um acolhimento da ordem no mérito, a gente fez a Itália inteira, a gente veio descendo, né? A gente primeiro fez Veneza, chegou em Lassi e agora estamos chegando no sul da Itália.
esperando que exista essa consonância de entendimento entre os juízes do Tribunal Administrativo. Minha gente, tanto eu quanto vocês ficamos fora do ar aí há algum tempo. Percebi que Finché l'Italia sarà uno Stato di diritto, ci sarà un'uniformità di interpretazione, secondo me. Perché la legge è chiara. La cosa che concludo, desculpa Desiderio, vou português, a coisa che io acho assolutamente allucinante, che noi stiamo diante di una prefeitura, un ufficiale di registro civile, di Stato civile, che si colloca di traverso e non quer fazer o trabalho. Che diz, inclusive, ma será que eles têm direito? Porque vocês sabem que vocês tiveram um caso de oficiais de registro civil que falaram, me dá todos os documentos da descendência que nós devemos verificar. Se eu tive casos assim. Colocaram advogados da prefeitura para verificar se o sujeito reconhecido em sentença tinha direito à cidadania italiana. Aconteceu isso com você, Isabel, em todos esses anos de experiência também? Na verdade, aconteceu isso hoje, inclusive. Né? Na verdade, não foi parecido, no sentido que eu precisava da certidão do Dante Causa, solicitei ela ao Comune há bastante tempo, fizemos uma nova solicitação hoje, e o Comune disse que para me mandar a certidão que eu estava solicitando, com a procuração do meu cliente, que já obviamente era assinada, pediu a prova da minha parentela com o Dante Causa. Aí eu tive que falar, olha, se você não me mandar a certidão em 30 dias, nós iremos fazer um esposo, né, uma denúncia na Procura da República por omissão de ato de ofício. Não vou dar mais prazo do que 30 dias. Desculpa, in questo caso, antes de você precisava da certidão para fazer o processo, certo? Exatamente. Não, mas no meu caso aconteceu o contrário. Apresentamos a sentença com as certidões dos reconhecidos, e a prefeitura disse, não, ele é brasileiro, é tudo falso, nós precisamos ver, então não vou registrar, porque os nossos advogados querem agora toda a linha de descendência para verificar se os sujeitos fizeram realmente certo e têm direito. Ou seja, questionaram o fato que, porque vamos lembrar, gente, que vocês, doutoras, sabem, obviamente, muito bem, que quem tem responsabilidade única e exclusiva sobre assunto di cidadania italiano non è o prefeito, non è o consul, è o Ministero do Interior. Certo? Che, portanto, se o Ministero do Interior, in raiz, quando si protocolla un processo, non tem nada a questionar, a opinare e tal, antes do delírio da grande naturalizzazione, atenção, che quando veio o delírio da grande naturalizzazione tivemos uma dor de cabeça, ok? Ma normalmente non fala nada, ma nem problemas di differenza di grafia, di cose e tal, passa batido. Sentença, trânsito em julgado, que se torna um ato definitivo inquestionável, porque quando nós temos um ato com um trânsito em julgado, passagem em judicato, mais ninguém deve questionar. E, portanto, nós estamos diante de uma situação assim, que é realmente muito complicada. E me termino aqui. Obrigado. Olha, eu apenas queria informar a vocês, eu perdi, assim como acho que os nossos... Está sem som, Desiderio. Microfone. Alô? Está sem som? Não. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, por favor? Agora sim, Ok, não, nós tivemos aí um problema, lutei aqui até que pude restabelecer a conexão, vocês ficaram falando e não me ouviam e eu também não podia, tentei passar até uma mensagem. Nós perdemos um trecho do debate de vocês aí, voltamos quando estava falando o Fasoli, não sei, tinha alguém pedido para falar o Bianchini e o Crepaldi, na sequência não sei se isso foi implementado, né? Apenas pedindo desculpas. Não, somente eu e as doutoras interagimos, então tem o Bianchini e o Crepaldi que se colocaram para falar. Tá ok, então. Lamentavelmente perdemos um trecho do debate de vocês ali, né? Infelizmente a conexão voltou. Vamos então ao Bianchini, por favor. Já vamos passar para as considerações finais ou a gente ainda vai... Não, vamos encerrar essa rodada, daí nós fazemos uma final para as considerações aí, né? Certo. Na hora que o Tadoni estava falando, só queria complementar que ele estava falando sobre o fato de Nova Veduno, né, Siderópolis. Queria complementar que foi lançado um documentário especial agora do cinegrafista, jornalista, nosso colega Júlio Cancellier, que são 30 episódios no YouTube, né? E o documentário não se chama Eu Sou de Siderópolis,
Io sono di Sideropolis. O documentario si chiama Mission da Belum. Perché noi altri dizemos sempre, avevamo sempre detto, Mission da Belum. A gente sempre disse, Mission da Belum. Então, isso já demonstra um claro pertencimento, né? E eu gostaria, sim, de citar que a ligação entre Val di Zoldo e o sul de Santa Catarina vai muito além de uma história de migração. É um exemplo de como a identidade italiana pôde perdurar em contextos distantes e foi sustentada pela cultura, pela tradição familiar e, sobretudo, pelo trabalho, né? Muito se discute aqui na Itália hoje sobre o trabalho, e nós sustentamos essa herança italiana também pelo trabalho, também trabalhando nas gelaterias da Alemanha, seja de propriedade dos brasileiros, ou seja de propriedade dos oldanos, longaroneses, etc. O gemelagem entre Zoldo e Siderópolis, e os dados que eu trouxe para vocês essa noite, são provas de que a história e a memória coletiva de Zoldo continuam a bater no coração dos descendentes de ídolos brasileiros, que veem na cidadania não um documento, mas a reafirmação do pertencimento e um laço que nenhuma distância pode, de fato, romper. Na próxima celebração do Gemelagem, eu falo aí para o nosso amigo Crepaldi, talvez também eu esteja, convidamos as autoridades e a comunidade de Zoldo a refletirem também sobre essa conexão e a redescobrirem os valores do intercâmbio cultural e econômico com os seus irmãos sul-catarinenses. Afinal, Zoldo bate ainda em Siderópolis e nas demais cidades do sul de Santa Catarina. Eu escrevi um direito de resposta que não foi publicado ainda pelo Gazzettino, todo em italiano, acredito que não teremos tempo para dizer aqui, mas eu cito apenas a primeira parte, porque eu acho fundamental citar che il sindaco ha dimenticato la storia dell'emigrazione della sua stessa comunità di Zoldo, che fin dall'Ottocento portò i suoi abitanti a lasciare la propria terra verso mete difficili come il Brasile, spinti dalle dure condizioni e dall'esigenza di sopravvivere. La Val di Zoldo, contribuì a fondare intere città, come Rio Giordano a Nova Belluno, e mantenne legami profondi con i discendenti celebrati attraverso il gemellaggio. Oggi noi, quelle stesse comunità, guardiamo all'Italia come una nostra madrepatria, con un legame sincero e una gratitudine verso il paese che ancora sentiamo nostro. Noi discendenti degli immigrati non siamo strani, siamo i figli di chi ha sofferto e lavorato sodo per conservare questa identità culturale e un legame con l'Italia. Dovremmo davvero proteggere l'Italia da chi, pur essendo lontano, continua a considerarsi parte di questa terra? La storia di Zoldo e dei suoi emigranti dovrebbe insegnarci l'importanza di un'identità che supera i confini geografici, invece di spingerci a ricorrere a restrizioni che rischiano di cancellare una parte significativa della nostra storia e della nostra cultura. Bianchini, brilhante, brilhante. Se você permite, a ICM vai publicar isso também. Vamos publicar, inclusive, em português e em italiano. Vamos deixar documentado isso, né? Ok, muito obrigado. O Crepaldi, então, por favor. O micrófono. No? È spento? No? È spento? Clica no botão do microfone ali, Crepaldi. Clica só uma vez. Aí, deu. Agora foi. Deu. Fala. Não deu. Vamos ver o que tá. Não estamos te ouvindo. Ma ele mi appare con due cose aperte. Di repente deve avere un altro microfono, un altro che non te ha foto, non te ho video. Apri outro, Crepaldi. Ou entra e sai de novo, pelo menos para a consideração final. Entra. Isso. Enquanto ele... Isso. Vai lá. Andiamo. Vai lá, Fasoli, por favor. Diga. Considerações finais, realmente un telegramma. Primeramente mi congratulo con le dottore in portoghese, avvocate o avvocatesse in italiano per l'eccellente lavoro.
io so che loro sono ferme sul pezzo. Lo scenario è uno scenario drammatico del discendente, disculpe, molto in portoghese. Drammatico perché ora stiamo già ante di una modifica lì di articolo di interpretazione di gasto di contributo unico 600 euro cada, che è pacificamente incostituzionale. Fate così, dottoresse, è incostituzionale, questa bestera también che stanno facendo, che è una disparità di trattamento, che butta anche questo, cancella storia del giusto processo, di ter diritto alla giustizia, discriminatorio, bla 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 bla. A me gosta di fare questo perché sono un'armata brancaleone di reazionari fascisti, mi assumo la responsabilità di quello che dico al governo, ok, che non sanno nulla, un esaltato a Val di Zoldo, e lo scenario del discendente è drammatico perché deve fare ok, pagare un processo se saranno 600 euro che non sarà, ma o scenario, sto facendo un quadro, 600 euro per qua, cada un. Fórum di Veneza che chora e tal, non sta marcando audiências perché non tem juízes. E dois. Val di Zoldo que não quer transcrever, vou gastar mais um TAR. E três. Depois quero ver o que vai acontecer quando chegam no aire nos consulados. Uau! De repente vão se recusar também, dizendo, não me interessa você transcrito, não te vou escrever porque não quero. Poderá acontecer isto, Desiderio, porque falta só o aire agora. Certo. Porque o consulado não reconhecia a fila de espera. Os juízes começaram a reconhecer e tudo bem. Agora temos o extrajudicial nas prefeituras, que se coloca e tal, devemos fazer interventi com o TAR. Mas quanto me custa essa cidadania, um descendente? Depois eles têm a cara de pau, esse tal de políticos que se inventaram de fazer os políticos sem conhecer a história, sem conhecer nada, sem conhecer as normas, de falar o que o descendente não tem direito à cidadania italiana. Então, por que se eu não tinha nenhum laço com a Itália, estou disposto a passar por muitas dificuldades, gastar muito dinheiro para chegar finalmente a ter o reconhecimento de algo que é um ato devido? Então, o cenário é dramático, muito dramático pela frente, eu acho. E se deve. Essa é a dúvida, Daniel. Não sei se você vai ser depois a falar, te passarei a bola sobre isto para a tua reflexão também. O problema que está ao centro é que os brasileiros descendentes não querem e não são juntar para fazer protestos, para fazer abaixos assinados, para chamar a atenção justamente na opinião pública italiana, para mostrar várias questões. Porque se agora na opinião pública monta esse tal de ideia, o tal de prefeito desta pequena prefeitura está dizendo, como o Daniel justamente disse lá, dança samba, o forró, não sei mais o que, não? Então si crea um sentimento do italiano contra o brasileiro descendente de italiano. No? E o brasileiro descendente de italiano deve levantar a voz. Este é o ponto que está faltando. Esta é a minha, digamos, chamada, meu apelo. Eu, como falei, como comités Minas Gerais, temos 7 comités, e faço uma crítica aos colegas. Se nós, como 7 comités, temos dificuldade a nos unir, imagina o que pode fazer um descendente. Você consegue se unir, se juntar para fazer, não sei, chamar a atenção, documentos assinados. Se nós tivéssemos documentos assinados por dezenas de milhares, se nós temos 40 mil processos, cada processo não é com um requerente só, são 5, 6, 8, 10, 15, não? Vamos fazer um de 10, 40 mil vezes 10, para 400 mil descendentes que se reconhecem, no mínimo. Então, isso se traduz em 400 mil assinaturas de protesto para mostrar à Itália. Desiderio, o que você acha? Ajudaria? Melhoraria, porque você também é italiano. Sim, Daniel? Sim. Pois é, coloco perché a Isabel sì, è brasileira, ma italiana, è in Italia e tal. A collega ao lado é italiana, diz, o que me interessa a me? Vocês que têm a comunidade ali, que são 80% velatai, como estão dizendo, né, em Santa Catarina, vamos fazer campanha para juntar o pessoal, assinar, deixar o medo na gavetta. Não deve ter medo quem tem direito. Se eu tenho um direito, eu devo não ter medo de protestar para conseguir o meu direito. Senão, vou continuar a subir abusos, arbítrios e daí por diante. Obrigado.
Obrigado, Fasoli, como sempre, curto e bastante abrangente, né? Curto e bastante grosso, come dizem. Grosso no sentido eficaz, como se diz. Curto e trasparente. Não, mas não me ofende isso. É o meu jeito prático, pragmático de ir dritto per dritto, como se diz. Certo, ok. Eu pergunto ao Crepaldi, o Crepaldi, ele conseguiu restabelecer o som, Crepaldi? Não. Uai, vamos ficar sem o Crepaldi? Talvez, Crepaldi, sai da chamada e entra de novo, só pra gente, né? Se nos ouve, faz isso, Crepaldi. Sai da chamada e entra de volta. Ok. Passamos então a palavra aí para o Bianchini, por favor, fazer suas considerações finais. Eu apenas consideraria o seguinte, com todo esse histórico aí, como é que nós podemos não acreditar que existam outros objetivos ou um outro objetivo por trás de uma ação dessa do prefeito? Vamos lá, Bianchini, por favor, você. Então, a gente, né, nós, dessa comunidade de Siderópolis, né, do sul de Santa Catarina, a gente ficou profundamente, de fato, surpreso com toda essa movimentação, né, do síndaco de Valdezoldo. Inclusive, quando nós gravamos um documentário, estivemos lá em Longarone, gravando um documentário sobre o desastre del Vajont, né, que foi La Frana, eu não sei nunca falar em português isso, o deslizamento de terra que houve lá em Longarone e que acabou golpeando, né, criou uma onda de mais de 30 metros, acabou golpeando Longarone. Nós estivemos lá fazendo esse documentário e eu tive o privilégio de falar com o Camillo de Pellegrina e falei, obviamente, com ele, e ele realmente é muito contestador de todas as coisas que a gente sempre citou aqui. Não teve jeito de diálogo, infelizmente. Para nós, para o BEP, eu tenho certeza que foi um choque profundo. A gente ainda não compreende quais são as razões por detrás de toda essa movimentação, de fato, de estranhamento de algo que foram os beloneses que iniciaram, e nós sempre os acolhemos, como eu sempre digo, com tapete vermelho. Todas as vezes que Amici di Russanga, Amici di Siderópolis, né, que são as organizações que se criam através do Gemeládio, foram para Santa Catarina, nós sempre os recebemos de braços abertos, sempre tentando falar a nossa língua, sempre tentando manter a nossa língua, inclusive em Siderópolis. Eu estudei italiano em Tubarão, porque desde 2000 agora não lembro qual é a data exatamente, mas desde 1997, o ensino da língua italiana estudar nas escolas municipais de Siderópolis. Un attimo solo. Crepaldi, desliga o telefone agora. Não. Penso que agora estou no ar. Está no ar, sim. Está no ar, sim. Stiamo dando o microfone. Va bene, adesso va bene. Tá, ok. Então, mas desliga. Desliga o microfone só. É sparito. É sparito. Não, é que estava dando uma microfonia terrível aqui, pelo menos eu estava sentindo né? Sim, nós também. Vamos lá, desculpe. Não, imagina, enfim, as minhas considerações já foram ali feitas em italiano, em português, né? De fato, eu fiquei muito sentido, toda a comunidade ficou ressentida com isso, porque foi um golpe. Foi um golpe que a gente sentiu forte, porque fomos surpreendidos, né? Uma coisa que já acontecia há mais de 30 anos, ser assim, interrompida, né? E outra coisa, assim, eu sinceramente falando para vocês, que me recordo, né? O Beppe também fala italiano, no? E noi altri che abbiamo sempre avuto questa idea di parlare italiano sbagliato. Io mi ricordo mio nonno, no? Che il diceva che parlava italiano sbagliato e lo sapeva lui che quel che parlava la lingua della Repubblica di Venezia, no? La lingua levra di una storia ricca assai, con più di 1200 anni di storia. Che quando cominciai a imparare italiano in scuola, anche a me credeva che sbagliava.
che parlarlo perché siamo sta a insegnare che il Veneto le è un dialetto vignesto da italiano. E è una roba que não faz senso. Então, assim, a gente sempre teve esse sentimento de inferioridade em relação à Itália, porque a gente achava que falava italiano errado. Quando chegou a Giorgia Miazzo, uma linguística, uma estudiosa, mestrado em linguística, que foi a Padova, e ela disse assim, voi non parlate italiano sbagliato. Aquilo para a gente foi uma sensação de uma alegria tão grande, eu me emociono até hoje, que eu me lembro que quando ela falou isso, vocês não falam italiano errado, vocês falam Veneto. A gente não tinha essa concepção. A gente foi ter essa concepção lá nos anos 90, lá nos anos 2000. Então, assim, como é que pode, né, uma pessoa cortar esse laço que a gente, depois de 3, 4 gerações, ainda mantinha, né? Então, assim, de fato, é um duro golpe que a gente está sentindo, e como o Tadone pronunciou, vamos falar com o nosso amigo Eduardo Bonetti também, José Crepaldi, nós vamos, sim, fazer uma contestação de tudo que vem ser feito, porque a gente não pode sofrer calado em relação a esses abusos. Obrigado. Muito obrigado, Bianchini. Vamos ouvir, então, o Crepaldi, por favor. Ele acabou de sumir. Então, até ele voltar, ouviremos a palavra, as considerações finais da doutora Isabel, por favor. Então, acho que podemos concluir, né? Eu vou me aganchar aí ao comentário do Fábio, que neste momento a cidadania italiana ela passa por uma série de transformações e uma série de propostas, né, que estão sendo continuamente feitas, e aí a razão que nós podemos intuir é que seja para tentar obstacular o direito dos ítalo-descendentes, mas nós não podemos deixar de considerar que a lei maior de um Estado é a Constituição, né? E a Constituição italiana, em seu artigo 3º e também no seu artigo 24, ela garante o quê? No artigo 3º, a igualdade entre os cidadãos, e no artigo 24, o direito de acesso à justiça. Então, nós sabemos que a justiça é a porta última de quem já perdeu a esperança num procedimento administrativo consular. Então, nós temos que tutelar os advogados, do meu ponto de vista, ter uma coesão, né, entre nós, advogados, e não termos medo de afrontar a administração pública quando necessário, porque o advogado medroso deixa a Constituição em perigo. Exatamente. Por favor, doutora Laura, com a palavra a senhora. Sim, eu fui muito emocionada nell'ascoltare ascoltare palavras de un nostro amigo Bianchini e também Crepaldi. Da italiana, somente quando ho iniziato a lavorare na cidadania, e mi sono resa conto del sentimento dell'italo-discendente, e questo può essere accompagnato in giudizio soltanto da un avvocato che non ha miedo, che non ha paura. C'è paura, sentimento, preparazione e calma. I tempi sono difficili, ma calma. Andiamo avanti. Muito obrigado, grazie, doutora Isabel de Lima e doutora Laura Castaldo. Vamos ouvir então, vamos ver se estamos... Crepaldi, por favor. Tá aqui, é que você tá com 2, vamos ver, tem som agora, Crepaldi? Penso que agora está certo. Ok, perfeito, pode falar. Tudo certo. Tuas considerações finais aí, Crepaldi, por favor. Bem, então, só para colocar que Siderópolis foi trocado o nome em função da Segunda Guerra Mundial. Então, o Getúlio Vargas, quando negociou com os americanos, a usina de Volta Redonda precisava do carvão para poder fazer o aço para fazer as guerras. E, por um decreto do governador do estado, que foi trocado o nome de Nova Belluno para Siderópolis. Esse é só para fazer entender uma síntese,
um pouquinho daquilo que aconteceu na nossa comunidade. Dizer que é importante o Comitê, sim, tem que se manifestar. Eu vou falar com o Bonetti que tem que fazer essa manifestação quanto antes, melhor. Porque realmente o Comitê, ele representa os italianos do Paraná, Santa Catarina e tem no Brasil. Na consulta dos Vêneto, a gente fez o pedido para que o governador da região se manifestasse. Até o momento ele não se manifestou, mas nós temos a luta continua. Siderópolis é uma comunidade bem italiana, bem belunese e bem Forno de Zoldo, e no dia 20 de novembro, o prefeito de Siderópolis vai fazer uma visita a Forno de Zoldo e com certeza ele irá comentar a respeito disso e defender a nossa comunidade de Zoldo aqui no Rio Jordão. Obrigado pela atenção, se eu pude me expressar, se eu pude contribuir com algo para que isso fosse bom para todos. Perfeito. Ok, obrigado. Perfeito, Crepaldi. Agradecemos a sua participação, claro que foi importante e seguramente nós vamos retornar sobre esse assunto. Contamos sempre com a tua colaboração aí. Ok, a hora que precisar estarei à disposição. Ok, então vamos ouvir agora, por favor, as considerações finais do Tadoni, por favor. Bom, como considerações finais, eu entendo toda essa questão do apego às origens e acho que é muito, muito legal, muito bonito e sei. Eu não precisei fazer cidadania, porque graças a Deus minha mãe fez quando eu era criança, né? Ou seja, minha mãe foi, nesse sentido, ela manter essas raízes acesas, né? Mas poderia ter acontecido de ter precisado, e sem dúvida alguma, para mim também seria algo extremamente importante do ponto de vista afetivo, enfim, tudo isso que já foi exposto. Porém, eu tenho que dizer que nem o prefeito lá de qualquer local na Itália, seja do meu piccolo comune na Sicília e no extremo oposto, num piccolo comune lá de Belluno, nem cônsules, nem juízes, nem advogados, nem representantes da comunidade têm que ficar... bom, representante da comunidade até pode, digamos assim, mas, enfim, as pessoas têm que cumprir a lei. É isso que tem que fazer. A lei de cidadania, as leis de cidadania foram criadas de acordo com uma vontade do legislador, ou seja, dos parlamentos da época em que foram criadas, e foram feitas para serem cumpridas. Se nós achamos isso e aquilo outro, existe o processo legislativo que, se quiser, crie uma nova lei, ou modifique a lei vigente, com efeitos para o futuro, porque assim determina que seja feito o próprio Código Civil italiano, que a lei só dispõe para o futuro, para o porvir, né? Então é bom que fique claro isso, porque o próprio senhor Camilo de Pellegrini fica dizendo que a lei vai mudar e todo mundo não vai ter mais cidadania italiana. Ele fica dizendo isso. Aí muito me espanta, e eu soube aqui nesta live que ele é advogado de Araque, né? Só pode ser. Porque se ele for um bom advogado, ele sabe que a lei que muda hoje não vale para ontem. Então, essa é uma coisa que tem que ficar bastante clara. A lei é para ser cumprida. Se a pessoa quer o passaporte, quer a cidadania, por uma questão de sentimento, etc., eu acho super válido, super... Se ela quer o passaporte para ir na Disney, pegar o autógrafo do Mickey, o problema é dela. Entendeu? As pessoas... a lei é essa. E ela tem uma razão de ser. Então, nós temos que entender isso com bastante clareza. Eu acho, e sempre disse, que é necessário um novo pacto da Itália com a imigração. Sobretudo essa imigração de mais velha. E eu acho que nós temos que estar preparados a esse novo pacto.
tá? Porém, a lei que existe hoje é para ser cumprida e, como bem disseram as advogadas e Fasoli, é um absurdo que um gestor municipal se arrogue o direito de ficar questionando não só a lei da República, as leis da República, como uma determinação judicial. Isso, para mim, reveste uma gravidade muito grande, não só o comportamento dele em geral, tá? E podem apostar que muitas das coisas que uns e outros andam dizendo e bolando são por causa dessa figura, viu? Porque essa figura, Camilo de Pellegrini, ele está tendo uma influência nas coisas que vocês não têm ideia. Ele é um serzinho desprezível, mas ele está tendo, ele está sendo ouvido. Esses 600 euros para processos judiciais, essas coisas de Menia, Força Itália, podem apostar que tem dedo do seu Camilo de Pellegrini aí. Então, a comunidade ítalo-brasileira tem a obrigação moral de fazer algo. Não só como manifestação, como também verificar a possibilidade de processá-lo dentro da lei. Porque o que ele tem feito, não só como manifestação pessoal, que é extremamente extravagante para o papel que ele exerce como gestor municipal, como também por isso que foi relatado aqui, ou seja, a renitência no cumprimento de decisões judiciais, o que é absurdo. Isso não pode ficar assim. Porque o grande problema também é que nós vamos à justiça, a justiça faz um cumpra-se, mas as pessoas que não cumprem, incluídos os consulados, continuam não cumprindo. Ou seja, nada muda. Ou seja, a cada caso, você tem que se contentar com que aquele seu direito seja cumprido, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nem mesmo uma pena pecuniária é aplicada ao não cumpridor da lei. Está muito barato isso. E por que continua? Continua porque as decisões judiciais não estão sendo educativas, para que as pessoas cumpram o que têm que cumprir. Então é muito fácil para um consulado inventar uma regra absurda, porque depois a pessoa entra na justiça, a justiça manda reconhecer, manda fazer, mas aquele funcionário do consulado nunca é punido pela invenção que ele criou para obstaculizar, para obstruir o direito da pessoa a exercer algo. Então, assim, nós temos que começar, como uma unidade, tentar tomar algumas atitudes que possam educar. Os gestores municipais têm que ser educados para que eles não podem fazer o que ele está fazendo. Eu, por exemplo, me pergunto, já fiz essa pergunta aqui pessoalmente, quem processou o Comune di Soave em Verona, pelas taxas assintosas que eles estão cobrando das pessoas? Cadê um processo contra a Soave? É só fazer um pedido, esperar a resposta deles e processar. O Comune di Soave é um dos tantos, é um caso mais grave, mas existem outros que estão querendo obstruir o acesso por via pecuniária, por via de cobranças, há coisas que eles não têm prerrogativa de criar essas taxas. E se nós aceitamos placidamente, o comunicado, o Soave começa a fazer isso, o outro fala, pô, Soave já está fazendo isso há mais de um ano, agora eu vou fazer eu também, não deu nada. O que tinha medo vai comer. Isso é uma bola de neve. Isso vai começar como um fungo, vai começar a acontecer em outros municípios, porque ninguém toma uma atitude. Ou seja, então, não só com relação a isso, como, ou seja, se imagine só, um prefeito não cumpre a ordem judicial, ele não faz nada para cumprir. Então, assim, nós precisamos, ele, como gestor, como pessoa física, ele tem que ser responsabilizado. Então, assim, eu não entendo a matéria, não sou advogado, mas nesse sentido, me parece que no Brasil nós temos remédios jurídicos um pouco melhores, porque pelo menos ele sofreria no Brasil o tal do TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, porque ele não pode agir assim. Ele não pode agir assim, ele tem que ser
devidamente processado em todos os âmbitos, porque isso já passou dos limites. E, repito o que eu disse antes, fico ainda mais surpreso porque soube esses dias que o caso de Vivaldi Zoldo, ele não é só juridicamente absurdo, como ele é moralmente absurdo. Por tudo isso que o Crepaldi e o Bianchini já disseram aqui sobre a história dessas pessoas e a brincadeira que esse senhor está fazendo com a comunidade brasileira. Então, eu espero uma manifestação de comitês. Eu já pedi para o Bianchini redigir aí uma história desse caso para publicar na Insieme, publicar em outros meios, porque nós precisamos não só da Insieme, nós precisamos de outros meios para publicar essa história. Então, nós vamos pedir vênia ao nosso querido Eliseu Peron, que vai publicar na Insieme, vai publicar em outros meios também, se eles quiserem publicar, obviamente. E precisamos divulgar esse caso, porque ele é emblemático. Ele é um caso que nós precisamos, como comunidade, abraçar esse caso, porque ele tem uma força argumentativa muito grande. Então, é isso que eu convido a todos a fazer.